Olá, pessoal. Mais uma semana de estudos na doutrina espírita, principalmente nas obras de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. E essa semana que se inicia, nós vamos estudar mais uma vez o livro Vinha de Luz, que é hoje a lição 22, com o título de Corrigendas. Mas para que a gente possa iniciar a nossa reflexão de hoje, vamos sempre fazendo as nossas conexões com a espiritualidade, né? Com os nossos mentores, sempre abraçando os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, esses amigos espirituais que estão conosco diariamente, e com certeza estão nesse momento, principalmente esse momento de reflexão, onde a gente peça que eles nos tragam iluminação, paz, serenidade, para que nós possamos compreender os estudos da doutrina e trazer para a nossa vida diária. Nos conectamos com Jesus, que é o nosso modelo de transformação, a própria espiritualidade coloca que o Jesus, devemos seguir alguém, é Jesus como o nosso modelo. Então, Jesus, a gente pede a comunhão nas nossas reflexões e que ele nos direcione à presença dos bons amigos espirituais, elevando a nossa frequência mental e, para tanto, nós utilizamos da ferramenta que Jesus nos ensinou, que é a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém. Vamos iniciar, como eu falei, a reflexão de hoje. Nós vamos entender o capítulo 22. Emmanuel deu o título de Corrigendas. Essa palavra corrigendas, no nosso dicionário, nós vamos encontrar como uma correção, uma errata. O símbolo correto é uma errata. O que que é uma errata? É quando você comete uma falha, principalmente no meio da comunicação, nos jornais, mas você comete uma informação errada, comete uma falha, então você tem que colocar público da mesma forma que você se utilizou daquele meio para fazer a informação errada, você deve utilizar o mesmo espaço para corrigir. Então, a corrigir, trazendo para a nossa vida diária, são situações que nos acontecem e a gente muitas vezes coloca a culpa em Deus ou na espiritualidade e que elas vêm para corrigir um ato falho, uma escolha inadequada, e aí a gente vai entender aqui através de Paulo de Tarso, né, que a passagem de hoje é uma passagem da carta de Paulo aos Hebreus, que ele utilizou dessa fala para explicar que essas situações que acontecem conosco fazem parte do processo evolutivo. Então, essa carta de Paulo aos Hebreus fala muito de aceitação da dor, da gente entender o mecanismo da dor como um instrumento de correção e de melhoria, e a disciplina, o nosso ato de disciplina com Deus. Disciplina não de entender que Deus é o disciplinador, que se a gente não fizer a coisa certa, nós seremos julgados, condenados. Não nesse sentido, mas aquele foco, disciplina do foco, da fé, de fazer a coisa certa com persistência, e se em algum momento tivermos um ato falho, a gente possa corrigir. Então vamos à passagem. Ela está na carta de Paulo, como eu falei, a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, e ela diz assim: Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então aqui Paulo, ele faz uma observação de que, se for preciso, assim como todo pai deve, deve, deve agir como o seu filho. Logicamente que no passado os mecanismos de correção já, na estrutura de hoje, a gente percebe que eram feitos de uma forma inadequada. Então, mas que a gente deve, com uma palavra, com uma demonstração, com um ensinamento, muitas vezes com uma palavra mais forte,
para mostrar, mas que a gente deve mostrar, trazer disciplina, assim como todo pai que ama, e não é mesmo que tenha tido uma palavra mais ríspida, não é uma falta de amor, é uma mudança para mostrar que há uma mudança mesmo de postura. Então, que Deus se utiliza desse mecanismo da corrigenda, mesmo com aqueles que ele ama. E não é porque Deus fez isso com a gente que ele não está nos amando mais, ou está nos castigando. Não, é um ato de amor ainda. Então, quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o pai ama todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Aqui ele deixa claro, o importante é a gente se aproximar do pai para entender o amor divino. E também aquelas pessoas filhos que julgam o comportamento dos pais, de repente se colocar no lugar do pai, da mãe, se aproximar dele para entender o que está acontecendo para que seja assim, e a gente vai perceber no fundo que, na maioria das vezes, existe um ato de amor ali naquela fala, naquela atitude, e muitas vezes é a forma de amar que aquele pai e aquela mãe conhece, que ele conviveu. E aí a pessoa tem que se desconstruir mesmo. Os nossos pais tiveram que se desconstruir em muitas atitudes para agir com a gente de forma diferente. Isso aconteceu comigo também como pai. Tá? Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, dolhem as corrigendas, atormentam os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições neste particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontra, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Então, aqui ele deixa claro alguns momentos, como do mineral, da árvore, são estágios evolutivos, e aqui a gente percebe que essa lição vai falar bastante da elevação, do processo evolutivo de melhoria do espírito, e aí ele coloca alguns estágios evolutivos e que são respeitosos. A criança brinca porque ela está nessa fase. Algumas pessoas agem por instinto porque ainda não se desprenderam do reino animal. Então, tudo é um processo de aceitação. Da nossa parte, cabe a tolerância, a aceitação. Quando ele coloca aquele que caminha com Jesus, então, entende o comportamento de Jesus como o seu modelo de conduta, vai ver que em Jesus havia muito respeito, tolerância, amorosidade. E é essa a proposta que a gente deve buscar para com o próximo, mas principalmente para conosco mesmo. Porque em alguns momentos que a gente perceber que nós fizemos algo, ou algo nos acontece que a gente acha que não deveria acontecer, ou que fizemos algo, nossa, eu não podia no meu estágio estar fazendo isso, a gente tem que entender que nós estamos no processo evolutivo. E para o processo de evolução, nada mais importante do que a crença na reencarnação, que é o que a doutrina espírita acredita. Então, a reencarnação vem explicar
muitas coisas que acontecem na nossa vida. Por que que eu venho com esse problema e as outras pessoas não têm? Por que que as outras pessoas têm outras situações, outros problemas que eu não os tenho? Então, esta diferença de relacionamentos entre uns e outros, partindo do pressuposto de que Deus é Pai, de que que deve cuidar e amar a todos de uma forma igual, por que o resultado prático é diferente? Isso na nossa vida é idêntico. Quem tem mais de um filho não age da mesma forma, por mais que busque ter o tratamento igual com os dois, de alguma forma, em algum momento, você vai ser diferente, porque cada pessoa necessita da nossa ação diferenciada. A reencarnação vem explicar muitas das falas de Jesus, principalmente no processo das bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurado é feliz. Feliz do que chora, feliz do aflito, feliz daquele que sofre. Como é que isso pode ser compreensível se não se a gente não vier pelo olhar, pelo prisma da reencarnação? Então, se hoje eu choro, se hoje eu estou aflito, se hoje eu estou sofrendo, é porque uma outra lei, além da lei da reencarnação, uma outra lei caminha junto, que são as leis divinas, a lei de causa e efeito. É porque algo no passado eu plantei e algo eu estou colhendo agora. E se eu tiver uma colheita com sabedoria, com aproveitamento melhor de mim para o dia de hoje, mesmo que seja para um sofrimento, eu vou fazer diferente, vou plantar diferente para o futuro. Então, eu posso ter, vamos levar isso para a agricultura. Um agricultor não tomou tantos cuidados no plantio, não colocou água de uma forma correta na planta, na semente, e aí veio a seca e a semente morreu. E então ele vai passar com um prejuízo de toda uma colheita. E aí ele vai perceber, isso só aconteceu porque eu não aguei, eu não coloquei a água, eu não adubei o terreno da forma correta para que aquela raiz fosse sustentada. Então, eu aprendi com isso. Agora eu vou iniciar um novo plantio e vou fazer da forma correta. Então, a dor também na colheita serve como aprendizado, para que a gente possa rever os nossos passos. Por que eu estou passando por isso hoje? Que eu estou passando por um desemprego, por uma doença? Eu tenho que revisitar os meus passos anteriores, perceber se algo eu fiz de uma forma inadequada e que eu possa me modificar. Eu quero ter resultados diferentes, eu preciso ter atitudes diferentes. Se eu fizer sempre a mesma coisa, eu terei sempre o mesmo resultado. E o principal na lição de hoje, no entendimento da corrigenda, é ter o foco no processo, nesse processo evolutivo que ele coloca aqui, da semente, da planta, é entender a hora certa de agir. Então, ter esse foco disciplinado nas questões de Deus. Isso é fundamental. E é como você andar de bicicleta. Para que você fique equilibrado, você precisa pedalar. Você precisa se movimentar para alcançar o equilíbrio, mas se movimentar com um foco, olhando para frente. Então, esta é a grande questão. As coisas não estão dando certo para mim, eu tenho que me movimentar, focar no que eu quero, alcançar o equilíbrio e, quando eu menos perceber, as coisas estão acontecendo de uma forma adequada. Tá? Olhando para frente, sem ficar no apego no passado, dos meus erros. O erro tem que ser visto só como lição. E as mágoas, nossa, eu que não me dei bem, a mágoa que eu tenha com alguém, dentro do possível, a gente deixar no passado. Porque a mágoa é um peso que a gente carrega e ela nos atrapalha na caminhada também. Então, que possamos refletir hoje sobre o processo de Deus na nossa evolução, nesse processo evolutivo, nas reencarnações. Em alguns momentos, coisas acontecerão conosco que nós podemos não entender no primeiro momento, mas que a gente deve se esforçar para compreender que, se isso está acontecendo, faz parte das diretrizes divinas. Deus está no comando e sabe de tudo isso.
pode ser um momento de corrigenda, mas com certeza para uma melhoria. Que possamos concluir a nossa reflexão de hoje agradecendo sempre a Deus, aos bons amigos espirituais por estarem conosco nessa nossa jornada evolutiva, nessa nossa caminhada, e que possamos, com a compreensão de hoje, vibrarmos intensamente energias de amor, de paz, e possamos envolver, principalmente hoje, alguém que conhecemos que passa por um processo de dor, por uma dificuldade e não está entendendo, não está aceitando. Então, que a gente possa vibrar aceitação, luz, paz, resignação, tolerância para esta pessoa e para nós mesmos, que nós possamos desejar para o próximo aquilo que está conosco. Muita paz e luz a todos, que tenhamos uma ótima semana de amor, de energias, de tolerância e que estejamos juntos na próxima semana. Um abraço.